Fala galera, tudo bem com vocês? Vou fazer uma breve exposição aqui para vocês a respeito da noção de conjunto, com as noções que nós vamos precisar para entender bem esses conjuntos numéricos. Então assim, conjuntos. Os conjuntos nada mais são que um conceito matemático, no contexto da matemática, tá? Um conceito matemático de agrupamento de entes com com características semelhantes entre si, tá? Esses entes podem ser objetos, podem ser números, enfim. No nosso caso aqui, o nosso conjunto vai falar de números, tá? Então assim, só para exemplificar como que a gente vai representar um conjunto, nós vamos adotar aqui o conjunto dos números pares. Essa representação nada mais é que eu escolher uma letra maiúscula, eu vou escolher aqui a letra P, tá? E vou fazer essa representação aqui, ó. Escolho a letra maiúscula, coloco o sinal de igual, abro chaves e venho escrevendo os elementos entre vírgulas, né? Então, observa. Se é o conjunto dos números pares, então a gente começa 0, 2, 4, 6. Percebe uma coisa, esse conjunto, se eu for indo nessa sequência, eu vou chegar ao infinito, assim, até uma falácia que eu disse agora, eu vou progredir para o infinito, isso nunca vai acabar. Então, como que eu vou fazer para representar que esse número cresce infinitamente, esse conjunto tem infinitos elementos? Então, eu vou colocar aqui uma vírgula aqui depois do 6, tá vendo? E vou aqui colocar 3 pontinhos, certo? Representei o conjunto dos números pares. Então você entendeu, né? Letra maiúscula, sinal de igual, abro chaves e venho escrevendo os elementos entre vírgula. Como esse conjunto ele vai para o infinito, eu coloco 3 pontinhos aqui depois da última vírgula e fecho chaves. Certo? Então é isso. Bom, feita essa representação, só lembrando que existe mais de uma forma de representar, tá, gente? Essa aqui é a que é a mais usual lá nos conjuntos numéricos. Em alguns momentos usa-se a forma de escrever, ao invés dos elementos do conjunto, a lei que forma ele, tá? Mas, por enquanto, isso aqui está de bom tamanho. Então, vamos lá. Vamos falar agora sobre relações de pertinência. Relações de pertinência. O que são essas relações de pertinência? Quando eu tenho a representação de um elemento em um conjunto, relacionando um elemento em um conjunto, eu preciso dizer se esse elemento pertence a esse conjunto ou não, né? Logo, o que acontece? Como que eu vou fazer essa representação? Qual símbolo que eu vou usar? Vamos aqui pegar novamente o que a gente usou lá para representar o conjunto dos números pares. Então, observa o seguinte. Vamos lá, o número 4. Está aqui, número 4. E aqui P. O número 4 ele pertence ao conjunto dos números pares? O conjunto P aqui representado? Pertence a ele aqui, ele é um número par, ele pertence. Portanto, como que eu digo isso? Eu digo que 4 pertence. Esse é o símbolo, tá? Esse é o símbolo para se dizer que um elemento pertence a um conjunto, ok? Show de bola. E o número 5? O número 5, ele é par ou não? Ele pertence a esse conjunto? 5 é par? 5 não é par, 5 não pertence. Portanto, aqui, 5, como é que eu vou escrever isso? Ó? Vou fazer o Ezinho aqui e vou cortar ele aqui. Ó. 5 não pertence a P. Então vamos lá, vamos falar de relações de inclusão. O que são as relações de inclusão? As relações de inclusão nada mais são que uma forma de mostrar se um dado conjunto está contido ou se contém um outro conjunto, tá? Eu vou mostrar a sua forma quando ele está contido
a fim de que vocês possam entender bem isso. Então vamos lá, mais uma vez a gente vai escrever aqui, tá? É bom vocês verem a gente escrevendo isso assim direto, o conjunto dos números pares aqui, tá? Porque aí vocês acabam por, de tanto ver, assimilar mais fácil como que se escreve eles nessa forma aqui. Galera, então vamos lá. Vou fazer aqui mais dois conjuntos. Vou escrever aqui. O primeiro conjunto eu vou chamar ele de F. Esse conjunto vai ser igual aos 3 primeiros números pares. E o outro eu vou chamar de D. Ele vai ser igual aos 3 primeiros números ímpares. Então vamos analisar aqui a relação desse conjunto, ambos com esse conjunto. Qual que é a relação de F com P? Observe o seguinte, os elementos de F são elementos de P. Então F ele está contido em P. Então eu escrevo isso aqui, ó. F está contido em P. Esse é o sinal de estar contido, o sinal de que F é subconjunto de P. E D? Qual que é a relação dele com P? Se você observar, os elementos de P, de D, não são elementos de P, eles não têm uma relação direta de subconjunto. Então eu digo que D não é subconjunto de P. Viu isso? Então assim, F está contido em P, F é subconjunto de P, D não está contido em P, D não é subconjunto de P. Show? Com isso a gente termina essa pequena revisão que a gente está fazendo para entrar nos conjuntos numéricos. Até o próximo vídeo.